nesse curto período de tempo em que ele treina a equipe? O que eu fico satisfeito hoje é que a equipe teve atitude sem a bola e teve atitude de jogar. Então isso é time de futebol. Não adianta ficar torcendo, tentar marcar com o olho. Não, tem que tentar roubar a bola do adversário. Então eu vi hoje a equipe do Corinthians, para mim o melhor jogo sob meu comando, não quero falar para trás, o melhor jogo sob meu comando, e mostra que nós estamos no caminho certo, né? Agora tem uma Libertadores, tem um jogo importante, e nós vamos jogar, vamos viajar, preparar bem, para ver o que nós vamos fazer lá. Dependendo do resultado, aí uma decisão para frente a gente vai tomar, dependendo do resultado que nós vamos ter na quarta-feira. E aí vamos ver o que vai acontecer, para a gente poder já pensar. Eu acho que o pessoal falou assim, contra o Atlético, né? Eu não gostei quando nós tomamos o primeiro gol, nós arriamos, né? Teve um jogador que se agachou, e nós arriamos. E ali era um jogo de mata-mata. 1-0 lá é muito melhor que 2-0. Então nós arriamos, aí tomamos o segundo gol, ficou meio complicado. Mas não é quer dizer que já acabou, mas fica mais difícil. Então a gente vai ver o que vai acontecer. Eu vejo o time no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de joga na tua casa, joga na casa do adversário, pontos corridos, o time se recuperando para isso, agora vamos ver no mata-mata. Tem a entrevista do Luxemburgo e a gente está vendo o retrospecto recente, né? Apesar da melhora no time, ele ainda não conseguiu a vitória. Vem mais uma derrota para a conta. Agora são 6 jogos e nenhuma vitória. Um aproveitamento de 11,1%. E aí a gente está vendo os outros treinadores que tiveram também aproveitamentos ruins nesse século XXI de Corinthians. Só tem uma coisa, não dá pra gente ignorar contexto, né? O Corinthians foi entregue na mão do Luxemburgo num momento muito complicado. É óbvio que não dá também pra se achar que vai melhorar e continuar perdendo uma temporada inteira, porque não vai surtir efeito que ninguém quer e provavelmente vai ser demitido se isso acontecer. Mas no jogo de ontem, especificamente, apesar da derrota, dá pra tirar bons pontos encontrados para a sequência, não dá, Mauro? Não, e a frase dele assim, é o que o time propôs jogar também, né? Que eu havia dito no começo. O que deixou o corintiano com um pouco de ilusão, enfim, mais esperançoso aí, com a luz no final do túnel, é essa história de que antes você vê o jogo com o Atlético, era um Corinthians, se eu trouxer o 0-0 tá bom demais, vou só me defender. Esporadicamente saiu no contra-ataque para ir lá e tal, mas a ideia era só defender. Ontem, de repente, eu não sei se foi do jogo, se sentiu que o Flamengo também deu essa abertura, o Corinthians foi à frente, né? Inclusive, a gente vê pelo número de finalizações, e o Lucha fala isso. Então, não foi um time que só ficou ali com aquele medo de perder e tal, que é a frase dele lá que acontece. Fica só querendo se defender. Não, é um Corinthians que propôs alguma coisa. Que bom. Agora, ele tem dificuldades. Esse percentual é horrível? Faz parte. Mas eu continuo repetindo. Será que o problema é o Luxemburgo? Outro técnico teria tido um outro efeito? Faria um Corinthians mais trancado, mais fechado, menos exposto. Mas, tomou um gol nos acréscimos ontem, enfim. Eu acho que não dá para condená-lo. E aí a parte anímica mudou. E quem sabe agora, eu fiquei curioso com essa história. Ele falou assim, dependendo do resultado de quarta, a gente vai ver o que faz para frente. Quarta é o seguinte, se ganhar, ainda estou com chance na Libertadores. Mas Sim. O próximo jogo também é fora. Mas aí ele vai... Argentina. Esse é na Argentina? Esse é na Argentina e depois a sequência também é fora. O Del Valle é fora. Esse negócio assim, faço depois é o quê? Abro mão do que eu tiver entre uma Libertadores e outra, tipo o próprio Atlético, não vou enfrentar como deveria, enfim, não sei. Agora, se perder lá também, aí já não resolve mais. Há quem diga, e aí demora um pouco também, a gente está falando do Arrascaeta, vai levar para o banco e tal. Vai acontecer com ele, e a necessidade é maior do que no Flamengo, apesar de o Flamengo ter sentido muita falta onde não tem um meia, há quem diga que ele tem que pôr o Renato Augusto com uma perna só. Mas é um problema. Aí você tem meio jogo de Renato Augusto e machuca de novo. Também não adianta. Agora, seria o caso de levar ele para o Fluminense. O jogo do Fluminense é antes do jogo contra o Atlético. É isso? O jogo do Fluminense é no próximo final de semana. Aí há uma expectativa dele ir para o banco de reservas, o Renato, ou começar jogando mais poucos minutos, para que ele assim não entre pela primeira vez na decisão contra o Atlético Mineiro. Mas é difícil de decidir, porque você põe ele agora contra o Fluminense, precisa. Como é que vai ser a reação dele? Ah, não, mas deixa, então vamos guardar, ele vai ter mais tempo ainda para recuperar
e vai com tudo no jogo contra o Atlético. Mas aí é um vai com tudo pela primeira vez depois de um mês e tanto parado. Então tem que saber administrar isso, né? O que é melhor. Provavelmente ele esteja, se não começar jogando contra o Fluminense uns minutos, ele fique no banco para jogar alguns minutos no segundo tempo, para pegar um pouco de ritmo e tal, para quando chegar o jogo com o Atlético Mineiro, ele já está mais inteirado, né? Já ter voltado um pouco. Mas é uma decisão que o Luxemburgo vai ter que tomar. Por isso que eu achei curioso. Ele falou, dependendo do que aconteça a quarta, a gente vê o que faz para frente se e perder tal. quarta-feira, um abraço pro Gaiteiro, acabou Libertadores. 3 pontos, né? Aí contra o Del Valle, né? Contra o Del Valle já não tem mais o que fazer. Vai Mas brigar, aí pode pensar em Sul-Americana. vai brigar pela terceira colocação. Né? Vai brigar pela terceira colocação. Copa do Brasil, você tem alguma esperança contra o Atlético Mineiro? Se tiver, tem que apostar na arena, no time, no coração e na vontade dos caras. Agora, eu não acho que o Corinthians os caras do Corinthians não se empregam dentro de campo. Eles se empenham. O time do Corinthians não tem aquele negócio de ficar olhando. Tal. O time do Corinthians, ele se esforça. É que o time do Corinthians estava sem nenhum posicionamento. Essa manifestação de treinadores que passaram pelo Corinthians sem nada a acrescentar, criaram essa situação para o time nesse momento. Zero de positivo para o Corinthians, zero. E aí o Corinthians chega nesse momento. Quando tem um treinador que está tentando encontrar o time, que fica satisfeito com uma derrota para o Flamengo. Mas pelo menos em ter encontrado uma maneira do time jogar. Parabéns para o Paulinho, que fez um bom jogo. Né? Sim. O Paulinho jogou bem. O Roger Guedes, para mim, é o único jogador do Corinthians que tem um empenho satisfatório, porque ele vai na defesa, pega a bola, parte para cima do adversário, ele se empenha. Então, o Corinthians tem alguma coisa positiva. Dá para aproveitar isso. Acho que o Corinthians arrumou um lateral direito, né? Parece que agora se modificando, nada contra o Fagner, mas o momento do Fagner não é bom. Às vezes tem que fazer esse tipo de alteração. Enfim, o Corinthians tem muito ainda a evoluir dentro do campeonato. Para mim, o time, o Corinthians o Corinthians jogou o máximo que pode jogar? Ainda não. Ainda não. O Corinthians vai chegar nesse máximo que pode jogar? Não sei. Porque depende muito do Renato Augusto. E a gente não sabe quanto tempo o Renato Augusto estará em campo pelo Corinthians. Aí o time vai jogar no máximo. Talvez dependa também, né, Zinho, de uma subida de produção de outros jogadores. Assim, o próprio Fagner, que a gente sabe do que é capaz, não está entregando tudo que pode. O Bidu não jogou, a gente jogou está mal, falando o Bidu jogou bem. do Mendes. O Bidu não jogou mal. O Yuri pode melhorar muito de produção, né, Zinho? Então, assim, acho que tem alguns pontos positivos para olhar, mas que ainda não são suficientes para falar em melhora constante desse time do Luxemburgo. Ele vai ter que administrar a temporada, né? Por várias competições, acho que é isso que ele fala. Depende do que aconteça na quarta-feira, ele já vai abrir mão de alguma coisa. Não é abrir mão, né? Vai ter que ir lá jogar. Mas assim, aquele time principal que ele está colocando em mente, ele vai guardar para aquela competição que ele acha que dá para chegar. Assim, eu acho que ele já encontrou ali que o Roger Guedes jogando ao lado do Yuri, mesmo o Yuri Alberto não estando no seu melhor momento, é o melhor para criar alguma coisa ofensivamente. Então o Roger Guedes, nesse jogo do Flamengo, ele usou muito 4-4-2. O Roger Guedes não volta pelo lado para marcar lateral. Ele abriu o Maicon ali para fazer essa função. Quando o Corinthians não tinha bola, ficava o Maicon, o Veras, o Paulinho e o Adson do outro lado. 2 linhas de 4. E o Roger Guedes vinha por dentro ajudando a marcação junto com o Yuri. Acho que ele já encontra essa formatação enquanto ele não tem o Renato Augusto. Que aí ele vai ter que encontrar um outro modelo, porque não vai ser o Renato Augusto que vai voltar para marcar lateral. Aí ele vai ter que, de novo, convencer o Roger Guedes para fazer essa função. Mas nesse momento, sem o Renato, encaixou esse 4-4-2. O Corinthians, quando tem a bola, o Adson tem velocidade pelo lado, o Maicon é mais jovem, consegue sair um pouquinho mais, ele segura o Paulinho, né, até libera um pouquinho mais o Veras. Ele chega com mais gente na frente. E aí com o Bidu, que tem mais velocidade que o Fábio Santos, também tem um lateral que apoia mais. Né? Mas vai ter jogo que de repente vai precisar dos caras mais experientes na linha de 4 defensiva, de repente o Fagner e o Fábio Santos. Então ele começa, quando ele diz evolução, ele começa a encontrar um jeito de jogar. Então o Corinthians já está com uma formatação. Agora daí é os jogadores ganhar confiança, personalidade, nada melhor do que um jogo na Argentina. Já pensou? Chegar lá, não pode baixar do que fez contra o Flamengo. Tem que ser do que foi no domingo para frente. O Corinthians tem chance de ganhar lá na Argentina.